Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde. Infelizmente, uma situação alarmante do nosso país, onde, graças a Deus, parece que agora vamos esboçar alguma reação real. As pessoas cobram muito dos parlamentares: nós precisamos parar o Brasil, nós precisamos parar o Brasil. Não, nós políticos temos que parar o Congresso. Temos que imediatamente parar o Congresso. A gente está numa ditadura e não adianta nada nós ficarmos repetindo como uma cantilena: estamos numa ditadura, enquanto nos comportamos fingindo normalidade, com as sessões acontecendo, com as reuniões acontecendo, como se tivesse tudo bem e não está. É extremamente grave a situação. Pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo torturadas, pessoas estão sendo presas sem sequer identificação de fato. E a prisão do presidente Bolsonaro foi um símbolo que eu espero que acorde todos os representantes e principalmente todo o nosso país, porque ou nós impedimos essa derrocada para uma ditadura cruenta, porque já vivemos uma ditadura, ou nós perderemos o que entendemos por Brasil nos próximos meses. Gostaria que o senhor falasse também, por favor, né, sobre a adesão do Centrão. O senhor tem visto mesmo essa movimentação? A gente viu a declaração do governador Caiado, né, dizendo que União Brasil vai também cooperar aí com essa obstrução dos trabalhos e tudo mais. A gente deve ver essa movimentação cada vez maior adesão. Como o senhor tem enxergado essa movimentação por aí? Olha, nós esperamos que sim. O PL e a oposição, de modo geral, junto com o Novo, a gente tem gritado no deserto, igual o João Batista, dizendo que o país está caminhando a passos largos para o regime de exceção. Muitos de nós, eu inclusive, nós acompanhamos casos de perto das prisões políticas do 8 de janeiro e outros até antes disso, pessoas presas, pessoas recebendo mandado de busca e apreensão. Com essa nova lava-toga, a gente vê o grau de absurdo que se encontra no nosso país, e parece que agora, com o enfraquecimento do regime do Lula e com a verdade vindo à tona, principalmente com essa posição dos Estados Unidos, nós temos agora o Centrão entendendo que ou se salva o que sobrou do Brasil, ou não vai sobrar mais nada para o ano que vem, não vão haver eleições. Eu falei na minha manifestação no domingo: nós precisamos, de uma vez por todas, parar de pensar em mandato, parar de pensar em cargo, parar de pensar em reeleição e, pelo menos alguma vez, pelo amor de Deus, pensar no Brasil. Pensar no Brasil, a situação é desesperadora. Nós precisamos abrir mão desse verniz de normalidade. As coisas não estão normais. É assustadora a situação que nós vivemos. Eu tenho mais de 20 anos de advocacia. Eu jamais, nem no meu pior pesadelo, imaginei que eu viveria um tempo tão sombrio quanto esse. Então é um alento ver que alguns partidos do centro estão sinalizando, e esperamos que o mais rápido possível isso aconteça. E o próprio Eduardo Bolsonaro tem dito desde o começo: passe a anistia, resolvam o problema, que todos os demais problemas externos se ajustarão. E as pessoas parecem que estão com alguma dissonância cognitiva, não conseguem entender. Hoje eu vi uma declaração da ex-ministra, então senadora Tereza Cristina, apoiando a anistia. Fiquei muito contente com isso. É uma liderança muito importante no Senado. Acreditamos que com ela vai toda a bancada da agropecuária, da FPA, o que é significativo. Faço votos para que isso aconteça e aconteça rápido, porque é importante destacar. Eu tenho visto ultimamente em alguns veículos da imprensa falar: é a primeira vez que se aplica a lei Magnitsky numa democracia. Não, não é uma democracia. É o atestado internacional de que o Brasil não é uma democracia. E que espero, sinceramente, que agora que o mundo inteiro está prestando atenção no Brasil, que nós tenhamos a coragem de enfrentar um regime onde as pessoas estão com medo sequer de citar o nome do Alexandre de Moraes, sequer de citar o nome. E a maior força do ditador é o medo. Nós precisamos romper essa espiral do silêncio causada por esse temor aí. O senhor, no último domingo, deu uma declaração e fez um discurso muito forte, que eu acho que representou ali milhões de brasileiros que estavam com esse grito de liberdade entalado na garganta. E, na sequência, pelo que me consta, o senhor foi vítima, aí, a mais nova vítima desse sistema de opressão no Brasil, de repressão das liberdades democráticas, e teve bloqueadas as suas contas nas redes sociais. Procede essa informação? Se o senhor puder nos trazer aí os fatos a respeito.
Frederico, eu não sei dizer para você o que aconteceu, mas o meu Twitter saiu do ar. Eu amanheci sem meu Twitter. O Instagram eu ainda tenho acesso, mas eu estou tentando entrar em contato. Já mandei vários e-mails para se quer entender o que aconteceu, mas sim, eu já amanheci a segunda-feira sem o meu Twitter. E a situação é tão grotesca, que várias pessoas, tanto do meu círculo próximo, quanto alguns advogados que eu conheço, pessoas respeitáveis, manifestaram o seu temor de eu ser conduzido ao cárcere porque eu fiz uma crítica dura a um sujeito que está agindo como um déspota, que é o Alexandre de Moraes, que deixou o direito de lado e está fazendo política da maneira mais abjeta possível, de uma forma autoritária. As decisões são exclusivamente políticas, não há nada de jurídico ali, deixou de ser jurídico há muito tempo, com fichamento de pessoas exclusivamente porque se manifestaram ideologicamente de uma forma ou outra, algo extremamente assustador. E é justamente isso, como nós nos permitimos viver numa realidade onde você manifestar o seu pensamento se tornou crime. Algumas pessoas mais puritanas devem pensar, pô, mas você usou palavras de baixo calão, você xingou. Pois então, o artigo 53 da Constituição assegura ao parlamentar liberdade de opiniões, palavras e votos. E por mais dura que tenham sido as minhas palavras, na minha opinião, Alexandre de Moraes está destruindo o meu país. E eu não vou me curvar a isso. O que me levou à vida pública foi exclusivamente a luta para que o Brasil não se tornasse uma ditadura. Nós estamos na rua desde 2007, eu e minha esposa, repetindo que se continuássemos caminhando por aquele caminho, submetidos aos desmandos e a roubos e arranjos do Foro de São Paulo, nós nos tornaríamos uma ditadura tal qual a Venezuela. Infelizmente, eu vivi para presenciar isso aí. E não entrei na vida pública por conta de cargo, não entrei por anseio de querer estar dentro do teatro que é mostrado todos os dias ali, e repito, exclusivamente para fingir normalidade. Não. Meu objetivo é claro, é exclusivo, é um só, é a luta pela liberdade. Foi isso que me tornou advogado, foi isso que me fez cursar o direito, foi isso que me levou a estudar e dar aula de direito, foi isso que me levou à política. E eu não vou colocar mandato, reeleição, eleição, ou seja lá o que for, na frente da liberdade dos meus filhos, nem que isso custe a minha. Nem que isso custe a minha. Ele tem se comportado como um tirano e as pessoas estão com medo de falar o nome correto do que está acontecendo. Isso é ditadura. E sim, ele tem se comportado como ditador. Hoje, a minha assessoria mandou para alguns órgãos de imprensa, inclusive para o órgão do partido, eu não vou citar qual partido que é, o release que eu entrei com um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes por quebra de decoro pelo que ele fez no jogo de futebol. Ao contrário dos demais funcionários públicos, juízes e promotores, eles são identificados como órgão da magistratura, órgão do Ministério Público, ou seja, ele é a presença institucional em qualquer lugar 24 horas. E ele tem como crime de responsabilidade a quebra de decoro. E é sim, ele quebra o decoro, fiz o pedido de impeachment, e aí vários veículos nos responderam, assim como esse determinado partido, que não veicularia, somos orientados pelo nosso jurídico a não veicular nada que envolva Alexandre de Moraes. Pelo amor de Deus, vamos sucumbir à covardia? Vamos entregar o futuro dos nossos filhos à covardia? A prisão de Daniel Silveira é um símbolo, a morte do Plezão é um símbolo. O Daniel Silveira está a ponto de ter a perna amputada, de até virar a óbito, dada a inflamação, a infecção que ele obteve. E aí nós vamos nos curvar. É esse o remédio. É esse o remédio. Fingir que está tudo bem. Fico muito esperançoso, porque alguns parlamentares pararam o funcionamento das duas casas, da Câmara e do Senado. Espero que isso não arrefeça até que se vote, passe a anistia e sim o impeachment do Alexandre de Moraes, urgentemente, porque dentro do regime de freios e contrapesos, quem deve segurar e ponderar os limites do Supremo é o Senado, e nós estamos na situação em que estamos porque
Boa parte dos senadores se acovardaram e fazem um teatro para enganar as pessoas, ao invés de adimplir a sua responsabilidade básica, o seu mistério, que é regulamentar, limitar os poderes do Supremo, que muitos já extrapolaram o Executivo e o Legislativo, e se travestem, se escondem por trás da toga por conta de seus arroubos autoritários. Deputado, agora passo para André Marcília fazer uma pergunta também para o senhor. Marcília. Como vai, doutor? Tudo bem? Olha, a minha pergunta é a seguinte: o senhor falou sobre os parlamentares terem medo, né, do Moraes. A imprensa, inclusive, o senhor também comentou, mencionando, né, a gente viu a respeito até da Vaza Toga, né, que ontem foi publicado e teve que ser publicado num veículo estrangeiro. Quer dizer, imagina só, né? Se a imprensa tem medo ou se os parlamentares têm medo, né? Eu fico lembrando do Chapolin Colorado. E quem poderá nos defender, né? Não sobra muita opção. E aí eu estimo a sua coragem ao se manifestar dizendo, bom, se nós perdemos isso, o que nos resta? Se nós perdemos a coragem, o que nos restará dentro desse país? Mas eu queria devolver para o senhor explorar um pouco mais essa questão do medo dos parlamentares. Como é que o senhor sente isso? O senhor acredita que os parlamentares, eles estão... É isso que está travando a ação concreta dos parlamentares? É o medo? Ou é uma espécie de conivência, ou cumplicidade, ou isso não é com a gente, ou ignorância? Bom, eu estou aqui só olhando o meu próprio gabinete, enfim, o mundo lá fora, eu só enxergo da janela, mas não interajo com ele. O quanto que nós temos hoje um congresso para o senhor travado por medo, e o quanto nós temos hoje travado por outras coisas? Doutor André, primeiro eu quero, de público, manifestar a admiração que eu tenho por Vossa Excelência. O senhor que sempre se posicionou de maneira muito firme e tem nos agraciado um pouco que sobrou da lucidez dentro do mundo jurídico, num país onde a OAB está omissa, cretina, calada, e tem se reduzido exclusivamente a um séquito de lobistas e não tem feito o seu trabalho. Tivemos que presenciar um ex-presidente nacional do Conselho Federal, Felipe Santa Cruz, dizendo que por ele se daria um tiro na nuca do presidente. Imagina, vou fazer uma pergunta retórica. Se eu pronunciasse tal frase em relação ao ditador Mor. Doutor André, quisera eu que o problema fosse só medo. Quisera eu que o problema fosse só covardia. É muito pior, é nojento, é abjeto. Eu não sou político de carreira, eu não tenho tradição na política, e quando eu subi para falar, depois de provocado nesse domingo, e disse que pouco me importa o meu destino político, e até falo isso não com um ar de inconsequência, mas sabendo do peso das minhas palavras, que efetivamente corro risco de amanhecer encarcerado pelo que eu falei e pelo que eu continuarei falando pelo meu país. Eu advogo em Brasília há mais de 20 anos e frequento aqueles corredores facilmente desde 2005, quando eu me tornei parlamentar, doutor André. O que mais me causou ojeriza, o que mais me causou nojo, é que muitos deles perderam a humanidade. Eles não conseguem olhar para o ser humano, para o cidadão, para o outro, como uma pessoa. Olham os indivíduos, os menores deles, principalmente, como números, como capital político, como algo a ser manipulado e mantido nos seus currais, dispostos a sacrificá-los para que o capital político seja mantido, abatê-los como porcos, para que o capital político seja mantido. Pouco importa os que morrem de fome, pouco importa os que estão enclausurados. Como nós podemos dormir à noite sabendo que centenas de pessoas foram presas sem sequer se individualizar o fato?
pessoas foram presas com fichamento ideológico, onde na audiência de custódia se buscava manifestações em rede social, pervertendo o sistema do TSE para identificar as pessoas, pervertendo toda a estrutura jurídica que nós aprendemos em IED no primeiro ano de direito, que todo esse poder, muito maior do que os demais, vitaliciedade, inamovibilidade, que estão sobre o judiciário, são limitados justamente pelo princípio da inércia, que já não existe no Brasil. Eu estudei no livro do Caio Mário, de hermenêutica, não se pode julgar contra a legem, não existe sequer Constituição, mas no Brasil eles se colocaram acima até da norma hipotética fundamental da pirâmide de Kelsey. Não existe mais nenhum parâmetro, eles fazem o que eles querem. Então nós temos ali um grupo que não vê mais a humanidade, não tem empatia, tratam as pessoas como coisa, como bicho, como lixo, simplesmente computando votos e capital eleitoral. Somado a isso, nós temos outros que só estão ali em busca de interesses próprios, negociatas, arranjos, arrobos, e dentro da sua ganância abriram mão de, pelo menos, cumprir aquele juramento hipócrita que é feito na posse. Mas piora, doutor André, piora de maneira assustadora, porque há ainda aqueles que se travestem de paladinos da justiça, que levantam e bradam discursos e palavras de ordem, mas que estão preocupados exclusivamente com o que vai acontecer nas urnas ano que vem. Que urnas, eu pergunto para o senhor, que urnas, que eleição? Que eleição se espera num regime que está jogando as pessoas no calabouço, repito, sem sequer individualizar um fato? Eu li mais de uma decisão e uma delas me chamou a atenção, que uma mulher, mãe de 7 filhos, foi condenada a mais de 14 anos porque pisou no gramado e fez um vídeo falando mal de alguns artistas. É esse o fato atribuído a ela. É esse o fato. Isso é aterrorizante. E os poucos que ainda sobram com boa vontade, eu não vejo mais aquela estirpe, aquela verve, aquela força de enfrentar o regime, todos com medo, não de serem presos e de serem assassinados no cárcere, com medo de perder o carguinho. De perder o carguinho, doutor André. Isso é um absurdo. Se nós não nos escandalizarmos com esse grau de absurdo, o que sobra? Os cursos de direito. Eu lecionei direito constitucional. Como que você se coloca na frente de alunos de direito com essa realidade? Todo mundo fingindo normalidade. Meses atrás eu participei de uma reunião do Conselho Estadual da OAB do meu estado. Todos fingindo normalidade. Pelo amor de Deus. Ou os parlamentares, que são os representantes de boa parte da população, quebram esse teatro e parem de fingir normalidade de uma vez por todas, ou nós veremos o que resta, a última esperança de se conseguir lutar pela liberdade do nosso país, se esvair pelos nossos dedos e mergulharmos numa ditadura muito mais sombria que a Venezuela. Peço perdão para o senhor por quebrar o decoro nesse momento, tá? Mas em algumas situações, só palavras de baixo calão são suficientes para poder traduzir tamanha indignação. Nós precisamos, de uma vez por todas, e agora, de verdade, bradar a plenos pulmões: acabou, porra! Acabou! Porque ou a gente acaba com isso, ou eles acabam com o nosso país. É assustador, é assustador. O senhor que é jurista sabe. Eu tenho uma biblioteca com mais de 7.000 exemplares, dos quais mais da metade eu dei, outros tantos eu não sei o que eu faço, porque eu olho para ela, eu tenho vergonha. As senhoras de idade me cumprimentam nos eventos. Obrigado, deputado. Você está lá lutando por nós. Obrigado. Eu tenho vergonha. Vergonha. Porque aqueles que deveriam se levantar para se colocar à frente dos canhões, aqueles que deveriam se levantar, são os que fazem hashtag, são os que fazem, como que chama outro?
coletivas. Centenas de pessoas inocentes estão presas. E nós queremos exigir do cidadão brasileiro que mais uma vez se levante contra esses déspotas. Quando nesse momento, os que deveriam estar se levantando, os que deveriam pôr o couro na frente, somos nós que uma vez, sem ninguém obrigar, colocamos o nosso nome à disposição, jurando defender a liberdade do nosso país. São esses que deveriam ser a linha de frente, para que se fossem calados, presos, torturados, não fossem os pobres coitados. Essa semana, doutor André, que passou, na quarta-feira, uma mulher humilde, pobre, professora, ficou presa na minha cidade por 1 ano. Você sabe quantos políticos foram visitar essa mulher? Ela não tem dinheiro para comprar os seus remédios. Me levou a citação do processo dela em andamento, 1 ano de prisão cautelar, sem sequer atribuição de fato. 1 ano. Está doente, está depressiva, pensando em se matar, tomando tudo quanto é remédio, gasta mais de R$2.000 de remédio, desesperada. E eu perguntei, como que eles tiveram acesso a essas mensagens, fulana? E não vou dizer o nome dela por razões óbvias. Olon, e ela me conhece desde muito tempo, eu não sou bandida. Eu sempre colaborei com a polícia. Eu não imaginei que ia acontecer isso. Doutor André, eu tive na Papuda, no começo, e nunca divulguei isso. Eu tive na Colmeia, fui proibido de entrar como parlamentar, entrei como advogado. Pelo menos ali, a OAB me valeu de alguma coisa. Senhoras que poderiam ser nossas avós torturadas. Senhoras que poderiam ser nossas mães torturadas. Jovens que poderiam ser nossos filhos torturados. E parlamentares preocupados com comissões, cargos, emendas. Eu tenho vergonha. Eu sempre tive orgulho de ser advogado. Eu sempre tive orgulho de lutar pelo meu país. Hoje, o único sentimento que me acomete por ser parlamentar, por ser advogado, é a vergonha. Porque nós é que temos que tomar a linha de frente, nós não podemos retroceder, nós não podemos nos entregar, nós não podemos sucumbir e se dane processo eleitoral. Você vai perder o seu capital político porque você está exaltado. Não interessa. Nós não podemos perder o nosso país, pelo amor de Deus. As conversas de corredor na Câmara são: quem vai ficar no Brasil, doutor André? Qual de nós tem um plano B? O que você espera quando a polícia bater na sua porta? Veja, logo no começo, o líder da oposição, o Jordi, teve a sua casa invadida. Porque alguém, num grupo de WhatsApp, numa mensagem do WhatsApp, chamou de meu líder. Deputados trocando de aparelho de celular, trocando de número de celular, conversando aos sussurros. Tudo isso escancara a ditadura em que nós vivemos. Mas o que mais me choca é o teatro da normalidade, as pessoas fingindo normalidade. E muitos falam, peçam para os caminhoneiros pararem, peçam para os agricultores pararem, peçam isso, peçam aquilo. Ninguém ali naquela casa tem moral para pedir mais nada. Que façamos nós, que nós paremos a Câmara e o Senado, até que se vote anistia o impeachment, que cada vereador que se diz de direita pare a sua Câmara Municipal, que cada deputado estadual que se diz de direita que pare a sua Assembleia Legislativa, porque nós não temos direito de pedir mais nada da população, nada. O poder é do povo, quem pauta é o povo, e quem tem que servir de boi de piranha nesse processo de redemocratização do Brasil, custe o que custar, são aqueles que se levantaram e colocaram o nome à disposição do povo. É esse o preço de ocupar esses espaços.
Não se deve buscar esses pontos, essas posições, para galgar benesses, para galgar poder, mas sim para sentir a dor daqueles pequenos injustiçados que foram jogados nas masmorras da ditadura brasileira. E isso é uma vergonha. Eu peço desculpa, doutor, eu peço desculpa, que por 3 anos, 3 malditos anos, eu acreditei que não, estamos negociando, não, é a reserva do possível, não, você é inexperiente, fica quieto aqui, a política é aqui, não se exalte. Chega! Chega! Não deveríamos sequer ter começado o primeiro ano legislativo com um inocente preso. Nós estudamos na Faculdade de Direito que se tolera a injustiça da absolvição do culpado, porque é intolerável a injustiça da prisão do inocente. Há 3 anos, doutor André, nós estamos convivendo com centenas, se não milhares, de inocentes enclausurados exclusivamente por conta do seu pensamento ideológico. Mais uma vez, reitero a minha admiração por Vossa Excelência, porque num país de hipócritas, onde aqueles que estudaram direito deveriam ser os primeiros a se levantar contra esses arroubos, aplaudem o regime na esperança de uma migalha de acesso a um juiz A ou B, ou puxam o saco descaradamente de ministros para poder conseguir uma reuniãozinha de conchavo com aquele ou com o outro, nós temos ainda juristas do quilate do senhor, que não se dobrou. O meu mais sincero muito obrigado. Muito obrigada, deputado, pela sua participação aqui também no nosso programa. A gente espera sempre no Sem Rodeios da Gazeta do Povo. Obrigado, Deus abençoe a todos e tenha misericórdia do Brasil. Amém. Amém. Até a Obrigado. próxima. Bom, inclusive passando o elogio